Eu vejo uma igreja onde as pessoas são transformadas em filhos de Deus. Eu vejo uma igreja onde servir a Deus e as pessoas é o nosso propósito. Eu vejo uma igreja onde amar a Deus e as pessoas é mandamento. Eu vejo uma igreja onde todos nós somos uma família que cura famílias. Eu vejo uma igreja onde existe esperança para os feridos. Eu vejo uma igreja onde religiosidade não combina com o Evangelho. Eu vejo uma igreja onde todos vivem a maturidade da Palavra de Deus pelo Espírito Santo. Eu vejo uma igreja onde dons são usados para edificar pessoas. Eu vejo uma igreja onde a compaixão faz parte da missão. Eu vejo uma igreja onde nossa essência revela nosso caráter e nosso propósito. Eu vejo uma igreja onde a excelência é uma marca em nossas ações. Eu vejo uma igreja onde nossas crianças crescem amando a Deus e aprendendo os valores do reino de Deus. Jesus foi o homem que amou as mulheres sem esperar nada em troca. Jesus mostrou ao mundo o que Deus pensa das suas mulheres, que elas são portadoras de sua imagem. Jesus desprezou os tabus culturais e associou-se às mulheres livre e abertamente, arriscando toda a sua reputação. Jesus conversou com as mulheres em plena luz do dia, mesmo que os discípulos desaprovassem. Jesus elogiou a adoração feita por uma mulher pecadora, embora um líder religioso tivesse considerado aquela atitude um ato escandaloso. Jesus chamou uma mulher encurvada em frente à sinagoga, embora fosse inapropriado, já que era uma área restrita para homens. Jesus viu as mulheres que passavam desapercebidas e as colocou no centro do palco no drama da redenção, com o holofote da eternidade sobre elas. Da mesma forma que Jesus derrubou as mesas dos cambistas no templo, ele derrubou os maus tratos contra as mulheres. De Maria de Nazaré a Maria de Madalena, Jesus tornou as mulheres instrumentos especiais e excepcionais para realizar os seus propósitos divinos. Jesus se importava com as mulheres. Jesus fez uma pausa num dia atarefado para ajudar uma mulher que sofria de hemorragia. Jesus parou o que estava ensinando para levantar o queixo de uma mulher encurvada. Jesus andou quilômetros para curar uma menina com um espírito maligno. Jesus esperou pacientemente sob um sol escaldante a chegada de uma mulher samaritana para ter uma conversa com ela. Sim, a conversa mais longa de Jesus foi no Novo Testamento, foi com uma mulher. Quando Jesus ressuscitou, a sua primeira aparição foi para uma mulher. Jesus sempre proferiu palavras de liberdade para as mulheres. Mulher, você está livre dessa doença. Filha, a tua fé te curou. Eu também não te condeno. Vá e abandone o seu pecado. Enquanto muitos movimentos libertam as mulheres para si mesmos, movimentos esses que se tornam escrava do libertador, Jesus libertou as mulheres para a eternidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
qual é o Deus que faz isso? O Deus que ama suas filhas. A história dessas mulheres é a nossa história. O sofrimento delas é o nosso sofrimento. A esperança delas é a nossa esperança. A vitória delas é a nossa vitória. Pois a história, o sofrimento, a esperança e a vitória é Jesus em nós. Toda menina precisa crescer sabendo que tem valor e foi feita à imagem de Deus. Toda menina precisa crescer com expectativa de querer que o seu potencial dado por Deus seja liberado e desenvolvido em seu incrível amor. Meninas, mulheres, meninas, Jesus nos ama de forma única e especial. Boa noite, mulheres. Sejam bem-vindas ao nosso tempo. Quem esteve conosco mês passado? Levanta a mão. Uau, um bom grupo. Agora eu vou perguntar ao contrário. Quem está vindo hoje pela primeira vez aqui? Uau, que bênção. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Saiba que você é uma pessoa muito especial para o Senhor, é uma mulher muito preciosa ao Senhor. Não deixe que ninguém tire isso de você, que ninguém roube essa verdade do seu coração. Você é uma filha amada. Glória a Deus. Esse vídeo nós tentamos passar no nosso encontro passado, mas ele travou. E às vezes na nossa vida também assim. Nem sempre nós conseguimos de primeiro, mas se nós perseverarmos, a hora vai chegar. Se o vídeo tivesse dado problema hoje de novo, nós não íamos desistir. Nós íamos ver o erro, o que aconteceu que não funcionou, e nós traríamos na próxima vez. Mas graças a Deus dessa vez funcionou. Então, queridas, não desista de primeira. Persevere. Aquilo que Deus tem para você, no tempo dele vai chegar. Já pensou se Deus desistisse de nós também de primeira? Mas Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Esse vídeo ele fala de mulheres. Mulheres comuns como eu e você. Mulheres improváveis. Algumas até anônimas, que a Bíblia nem cita o nome. Mulheres que carregam uma história. Cada uma tem as suas marcas. Mas cada uma delas teve a sua vida transformada quando encontraram o Senhor. Mas tudo isso, toda a mudança que elas tiveram na vida delas, foi porque um dia também elas tomaram decisões. Decisões importantes que mudaram a sua história. Ao longo da nossa vida, nós também tomamos muitas decisões. Algumas decisões simples. Por exemplo, hoje eu estava em casa me preparando para vir e eu olhei, tinha uma sapatilha bem confortável que eu gosto de usar. Mas eu pensei assim, não, hoje eu vou um pouquinho mais bonita, vou colocar um saltinho. Eu acho que eu fiz uma escolha errada. Meu pé já está latejando porque eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, na correria ali para arrumar as coisas. Mas se me incomodar, eu ainda tenho uma outra escolha, eu arranco e fico de meia. Mas nem toda escolha é tão simples assim como um sapato que eu posso trocar a hora que eu quiser. Existem decisões que são muito mais complexas. Como, por exemplo, aonde eu vou passar a eternidade. Essa escolha, ela tem um limite de tempo, ela tem prazo. E nós estamos vivendo esse prazo. Que nós saibamos aproveitar essa oportunidade. E escolher bem. Decisões são pessoais.
há decisões que somente eu posso tomar. Eu não posso decidir pelo meu marido, por mais que eu seja uma com ele. Eu não posso escolher pelos meus filhos. E seria maravilhoso se eu pudesse escolher algumas vezes no lugar deles. A minha experiência de vida evitaria muitos transtornos. Mas eles precisam tomar decisões. Quando eu decido entregar para Deus a minha vida, isso significa entregar para Ele os meus sonhos, os meus projetos, a minha família, o meu celular, aquilo que eu vejo, os meus sentimentos, as minhas vontades. Entregar para Deus o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Deus tem falado comigo a respeito das nossas reuniões aqui de segunda-feira. E o que Ele tem falado comigo é que Ele quer alinhar a nossa vida. Ele quer fazer alguns ajustes. E às vezes os ajustes vão nos apertar. Mas eles são necessários para o fim que Ele tem preparado para nós. Nós vamos começar a partir de hoje compartilhar um pouco sobre algumas mulheres. Mulheres que estão na palavra de Deus. E se elas estão ali é porque alguma coisa Deus quer nos ensinar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com uma dessas mulheres. Uma mulher que fez uma escolha também. E essa escolha mudou a vida dela completamente. Quem aqui já ouviu falar de Raabe? Pode levantar a mão. Quem já ouviu falar de Raabe? Quem nunca ouviu falar de Raabe? Ok. Uma mulher fantástica. Fantástica. Eu sei que aquelas que conhecem Raabe devem estar imaginando, como assim uma mulher fantástica, Nani? Não estou entendendo. Afinal de coisas, qual é a primeira coisa que a gente lembra de Raabe quando a gente fala assim, Raabe? Prostituta. Será que nós temos algo para aprender com uma prostituta? Raabe, ela é citada 8 vezes na Bíblia. Das 8 vezes, 5, ela está associada à palavra prostituta. Uma mulher que foi marcada por essa condição. Uma mulher que era prostituta. Eu imagino que quando Raabe passava pela cidade, as pessoas olhavam e diziam, lá vai Raabe, a prostituta. Aqueles bochichos, olha lá a prostituta. Imagina, olha, ela entrando nessa loja aqui, uma mulher como ela. Eu imagino quantas marcas essa mulher carregava dentro dela. Uma mulher rotulada. E nós mulheres gostamos de rotular. Nós olhamos as pessoas e às vezes sem conhecer, nós já estamos rotulando. Mas o maravilhoso de tudo isso é saber que Deus não nos dá rótulos. Porque nele nós temos uma identidade. E nós falamos sobre isso no nosso encontro passado. Uma mulher que carrega marcas. Há mais ou menos uns 14, 15 dias, eu estava caminhando lá no bairro onde eu moro. Eu voltei a fazer umas caminhadas porque a idade vai chegando, a gente vai sentindo certas resistências físicas e eu decidi cuidar um pouco mais da minha saúde. Eu estava caminhando e eu estava descendo uma rua, uma certa velocidade para fazer efeito, né, meninas? E eles haviam feito poda nas árvores, eles deixaram algumas folhas e galhos jogados. E eu na pressa, distraída com fone, tropecei num galho e me espatifei no chão. E foi uma batida bastante forte, eu bati o rosto, eu bati o ombro, eu bati o joelho. Na hora assim, senti meu rosto esquentar. E eu pensei assim, meu Deus do céu, eu estava indo para casa já, eu pensei, meu Deus, eu vou ficar deformada. Eu não tinha visto o estrago ainda.
Mas eu senti o meu rosto queimar, começou a latejar. Eu pensei, meu Deus, eu vou ter que começar a usar máscara de novo. Aí eu cheguei em casa, falei para meu marido assim, nossa, eu caí, eu me arrebentei inteira. O meu ombro doía muito. Aí ele falou assim, perguntou como é que aconteceu, eu contei, ele falou, vai tomar um banho. E eu liguei o chuveiro e eu já fiquei com medo. Eu pensei, a hora que essa água bater nesses ferimentos, vai doer demais. E eu tinha razão. Doeu muito. Aquela água começou a bater, ardia, e eu falava, meu Deus, eu vou ter que sair. Está doendo demais. Meu marido dizia assim, não, fica aí, deixa a água correr, porque precisa limpar. E eu fiquei ali mais um pouquinho, logo desliguei o chuveiro, saí. Sentei na minha cama e meu marido voltou lá onde eu caí para pegar um boneco que eu esqueci no tombo. E enquanto eu estava ali na minha cama, lembrando daquela frase do meu marido dizendo, deixa a água cair porque precisa limpar. Eu fiquei pensando quantas feridas internas nós guardamos, que nós precisamos deixar a água cair para limpar. E a palavra de Deus, ela nos ensina qual que é a água verdadeira. A água pura, a água que limpa. A água que tira qualquer ferida, que desinfeta. Hoje eu não tenho nenhuma marca. Meu ombro foi o que mais machucou. Está em fase final. Mas graças a Deus vai ficar tudo bem. Sobrevivi. Mas muitas vezes feridas internas nos perseguem por muitos e muitos anos. Porque nós não deixamos a água limpar. Essa mulher, Raabe, poderia ter passado o resto da vida dela, vivendo as feridas dela, internas. Mas um dia ela resolveu deixar a água passar. E limpar as feridas que ela carregava. A história dela não terminou como uma prostituta. Se nós lermos lá em Hebreus capítulo 11, é o que nós chamamos de galeria da fé, heróis da fé. Lá nós vamos encontrar muitas pessoas que são citadas porque tiveram fé e mudaram a sua história. Por exemplo, lá fala de Noé, um homem que recebeu uma missão, construiu uma arca, um barco, porque Deus iria mandar muita chuva, ia inundar todo o planeta, e só ia sobreviver quem estivesse dentro daquela arca. Deus escolheu Noé porque viu algo diferente em Noé. Os historiadores dizem que Noé levou de 40 a 100 anos para construir a arca. Eu imagino que enquanto Noé estava construindo, as pessoas passavam e diziam, Noé, você está ficando louco. Olha o que você está fazendo. Imagina, já faz quanto tempo que você está aí construindo esse barco e até agora nada de chuva. Mas Noé permaneceu fiel, crendo naquilo que Deus havia dito a ele. E hoje ele está lá nesta galeria. Abraão está lá nesta galeria da fé. Como não estaria se ele é o pai da fé? Recebeu uma promessa de Deus. Você vai ser pai de uma grande nação. Um homem que não poderia ter filhos, porque a sua esposa era estéril. Mas ele creu. E no tempo certo, o filho veio. Hoje ele está lá nessa galeria de fé. E poderíamos citar tantos outros exemplos. Mas eu quero me deter em 2 ainda, desta galeria. Porque são as 2 mulheres que estão citadas lá nessa galeria da fé. A primeira é Sara, esposa de Abraão. Recebeu a promessa junto com Abraão, que seria mãe de uma numerosa multidão, a partir de Isaac. Uma mulher que teve o seu corpo usado para gerar uma nação. E quem é a outra mulher que está lá em Hebreus 11, na galeria de fé? Raabe, a prostituta. Uma mulher que não teve o seu corpo usado, como Sara, para gerar uma nação. Mas uma mulher que usava o seu corpo para se prostituir. Ela vendia o seu corpo. Mas as 2 estão lá porque elas creram
em Deus. Elas confiaram em Deus. Raabe, mais do que fazer parte da galeria de fé, ela é citada novamente em Mateus capítulo 1, na genealogia de Cristo. Raabe foi mãe de Boaz. Lembram Boaz? Marido da Rutinha? Raabe foi tataravó de Davi, o rei Davi. Raabe, a prostituta. E eu quero abrir um parênteses aqui antes da gente julgar Raabe, porque ela vendia o seu corpo. E a gente talvez diga assim: eu não sou como Raabe, porque eu nunca me prostituí, eu nunca vendi o meu corpo. Eu espero que realmente você nunca tenha feito isso. Mas talvez a gente tenha negociado, vendido valores, princípios, verdades, relacionamentos. Uau! Essa mulher fez parte do plano de salvação de Cristo. Mas o que essa mulher fez de tão extraordinário que mudou a sua história? Quando a gente fala de alguns personagens, parece que foi tudo tão fácil na vida deles, porque a gente conhece a história, a gente já leu o final, a gente sabe que tudo aconteceu bem. A gente não imagina o que aconteceu no processo deles. Às vezes a gente fica se lamentando, mas o meu processo tem sido difícil. Mas o Senhor nos tem dado tantos exemplos de pessoas que não tiveram um processo fácil, mas que venceram. E que estão ali para ser nossa referência, nosso exemplo. E hoje nós queremos aprender um pouquinho com essa mulher, que de prostituta passou a pertencer à genealogia de Cristo. Alguma coisa essa mulher fez de tão especial que hoje ela deixou um grande legado. É tão grande esse legado que nós estamos aqui falando dela. E por muitos e muitos anos ainda, enquanto o Senhor não voltar, ela vai ser lembrada. Eu quero convidar você a abrir lá em Josué capítulo 2. Eu sei que é um capítulo meio extenso, são 24 versículos, mas a gente vai ler eles de forma rápida, tá bom? Para que a gente possa entender um pouquinho da história dessa mulher. É nesse capítulo que Raabe é citada pela primeira vez na Bíblia. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar a terra. Tragam esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas,
perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que os matem. Os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas. Senão, os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem. Depois, vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro de sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os seus parentes, os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro da casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então, ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Essa é a história da nossa Raabe. Nós sabemos que Israel foi o povo escolhido por Deus para ser o povo dele. Mas era um povo escravo no Egito. E Deus disse: eu vou tirar o meu povo da escravidão e vou levá-lo a uma terra prometida, a terra que manda leite e mel, a terra de Canaã. E Deus levantou Moisés para ser o líder, aquele que conduziria o povo nesse processo. Foram 40 anos, desde a escravidão até a libertação. Nesse tempo, Moisés morreu. Deus levantou Josué. Jericó ficava numa região estratégica para que o povo de Israel pudesse chegar na terra prometida. Canaã era dividida em vários territórios. Cada território tinha o seu rei. E Jericó era um desses territórios que Josué queria conquistar. Raabe vivia em Jericó. Jericó era uma cidade construída, cercada por um muro. Mas não é um muro como a gente está imaginando, igual cerca a nossa casa. Era o muro. A extensão desse muro era de 5 metros. Em cima desse muro, as pessoas construíam casas. A casa de Raabe estava em cima desse muro. Isso a gente pode deduzir que Raabe era uma mulher próspera, porque ela não morava nos becos, não morava escondida, ela morava em cima, num lugar de visibilidade. Esse texto que nós lemos fala que Raabe recebeu os espias de Josué. Foram conhecer Jericó para prestar um relatório para Josué, para que eles pudessem fazer as estratégias para invadir Jericó. Ninguém sobreviveria em Jericó. Mas Raabe, como todo o povo de Jericó, ouviu falar das conquistas de Israel.
E de alguma forma ela ficou sabendo desses espias. A Bíblia não nos dá detalhes. Mas ela recebeu esses homens na casa dela. E ela armou toda uma estratégia. Durante todo esse capítulo que nós lemos, Raabe teve várias escolhas, vários posicionamentos. E nós aprendemos que Raabe era uma mulher sábia. Raabe era uma mulher sábia. E a sabedoria leva a lugares que dinheiro, fama e poder não levam. Raabe é um exemplo disso. Raabe nunca viveu se vitimizando. Ó vida. Ai meu Deus, olha só aonde eu estou. Quem será que é o culpado de eu estar vivendo essa vida de prostituição? Nós geralmente achamos culpados para as situações que nós estamos vivendo. É meu pai, é minha mãe, meu vizinho, é o meu chefe. Raabe não viveu dessa forma. Nós mal sabemos alguns detalhes da vida dela, mas nós sabemos que ela se posicionou. Talvez ela pensou assim: essa é a grande chance da minha vida. Se eu perder a oportunidade de falar com esses homens, talvez nunca mais eu tenha a oportunidade de mudar de vida. Porque ela ouviu, ela apenas ouviu algumas histórias. Mas naquela cidade todos ouviram. E apenas Raabe se posicionou diferente. Escolhas mudam destinos. Eu vou repetir. Escolhas mudam destinos. O que nós temos escolhido? Será que Raabe não teve medo? No verso 9 ela diz: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Raabe também teve as suas lutas internas. Raabe também teve que vencer o seu interior, os seus medos. Eu não sei se você já teve medo na sua vida. Eu acredito que sim, eu não vou nem perguntar aqui. Eu passei 14 anos escrava do medo. Eu, em 2000, tirei a minha CNH. Tirei forçada porque eu já tinha medo de dirigir. Tirei porque meu pai combinou com meu tio que tinha uma autoescola. E só me comunicou: olha, funcionário do seu tio está passando aí, separa tal e tal documento. Não, pai, não vou fazer autoescola agora. Você vai, eu já combinei com o seu tio, prepara que vai passar aí. Eu obedeci meu pai. Graças a Deus foi tudo bem, fiz logo. Resolvi, estava com a CNH na mão. Por 14 anos, ela foi um enfeite na minha carteira. Até o dia que Deus usou uma pessoa para me empurrar para dirigir. E eu sou grata a Deus por essa vida. Porque se não fosse ela, talvez eu estivesse até hoje presa no medo. E muitas vezes nós não vamos conseguir sair sozinhas dos nossos medos. Nós vamos precisar pedir ajuda. E isso não é feio, não é errado. Muito pelo contrário, demonstra sabedoria e coragem. Então eu não sei se você tem vivido medos, mas hoje você pode botar um ponto final nisso. Eu perdi muita coisa porque eu tinha medo de dirigir. Eu deixei de participar de muita coisa porque meu marido não estava disponível para mim 24 horas por dia. A minha família padeceu porque eu não dirigia. Meus filhos sofreram consequências porque às vezes meu marido viajava e eles precisavam ficar fechados dentro de casa, o carro na garagem, e a mãe morrendo de medo de dirigir.
Que essa noite possa ser uma noite de nós nos libertarmos dos nossos medos. Raabe também teve medo. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem colocado em sua vida? O pouco que Raabe ouviu falar de Deus foi o suficiente para ela crer em Deus. Raabe não tinha acesso à internet como nós temos. Hoje, 24 horas por dia, se você entrar lá, você vai ter acesso a uma mensagem. Raabe não tinha isso. Raabe não tinha um celular com o aplicativo da Bíblia, onde a gente pode ler a qualquer momento. Ela não tinha acesso à Bíblia como nós temos. Mas bastou ela ouvir um pouquinho do que Deus havia feito com o povo de Israel. Foi o suficiente para despertar nela fé e fazer parte da galeria de fé. Eu falei para você que aquilo que nos escraviza não atinge apenas a gente, mas atinge aqueles que estão ao nosso redor. O contrário também é verdadeiro. A vitória que Raabe teve na sua vida não salvou apenas ela, mas também salvou a sua casa. Alcançou os seus. Então, minha irmã, não se preocupe. Se você está sozinha ainda, não desista do seu marido. Não desista dos seus filhos. Eles vão ser alcançados pela sua vida, se você permanecer fiel. Raabe venceu o medo, uma mulher corajosa. E ela colocou um plano em prática. Ela era uma mulher estrategista. Ela foi lá e negociou com os espias. Olha, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E nessa negociação, os dois lados tinham que cumprir algumas coisas. Raabe ia ajudar os espias a escapar. Ela falou para eles tudo o que eles poderiam fazer. Olha, se escondam nas montanhas por 3 dias, depois desçam, vão até o acampamento dos israelitas, conversem com Josué, acertem todas as coisas, e depois vocês vêm aqui para invadir Jericó. Ela sabia exatamente como fazer, como orientar eles. E em troca ela pediu: vocês vão salvar a minha vida e a minha família. Mas Raabe também tinha algo a fazer. Ela precisava colocar uma marca na janela. Um cordão vermelho. Esse era o sinal para que a casa dela fosse poupada. Não sei se vocês lembram, mas não é a primeira vez que um sinal vermelho poupa vidas de serem mortas. Foi assim também que Deus poupou os primogênitos. Quando o espírito de morte passou, aqueles que tivessem nos umbrais da porta o sangue vermelho do cordeiro seria poupado. E até hoje, o sinal vermelho salva. Não qualquer sinal vermelho, mas um sangue vermelho. Um sangue derramado numa cruz. Ele ainda nos salva e nos livra. Assim como Raabe precisou fazer a parte dela, para que a gente receba o cumprimento da promessa de Deus, nós também temos que fazer a nossa parte. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, mas o conselho que eu te dou é que você faça como Raabe. Não perca tempo, vá logo colocar o sinal vermelho. Faça aquilo que Deus tem te falado, aquilo que Ele tem pedido para você no teu secreto. Não hesite, faça. Esse sinal vai te salvar. Não importa o tempo que demore,
O que Deus tem para você vai se cumprir. Então use esse tempo para se preparar, para quando a promessa chegar, você esteja apta. Talvez esteja demorando porque você ainda não está preparada. Então corre, não perca tempo. No capítulo 6, Jericó é invadida. E tudo acontece conforme o combinado. Eu aconselho você a ler o livro de Josué nos próximos dias em casa. Você vai ver toda a estratégia que Deus dá para Josué na invasão de Jericó. Nós não vamos falar porque o nosso tempo já se passou. Mas tudo saiu conforme o combinado. Interessante que quando Raabe colocou o sinal vermelho na janela, ainda algum tempo se passou. E a única coisa que Raabe podia fazer nesse tempo era esperar. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que existe. Esperar, sem fazer nada. Apenas esperar. O mesmo aconteceu com Joquebede. Quando precisou colocar Moisés no cestinho e largar no rio, ela precisou apenas esperar e confiar de que Deus ia conduzir aquele cestinho e ia fazer chegar no lugar certo. Não estava mais nas mãos de Joquebede. O que era para ela fazer, ela já tinha feito. Assim como não estava mais nas mãos de Raabe. O que ela tinha para fazer, ela já tinha feito. A parte dela, ela cumpriu. Agora, a única coisa que ela tinha que fazer era confiar e descansar. E isso a fez levar a pertencer lá naquela lista de Hebreus 11 que nós falamos. Uma mulher de fé. Eu imagino que Raabe, muitas noites, chegava em casa, ou já estava em casa, e ia tirar aquela maquiagem característica da condição que ela vivia. Ia tirar aquela roupa. Talvez quando ela se olhasse no espelho, viessem muitos sentimentos na vida dela. Eu não sei o que acontece no seu coração quando você tira a maquiagem. Porque nós gostamos de usar maquiagem para esconder muitas marcas. A idade vai chegando, a gente vai aumentando mais ainda a maquiagem. Porque a gente não quer que as pessoas vejam as nossas rugas, as nossas experiências. Com Raabe nós aprendemos que não existe caso perdido para Deus. Não há caso irreversível. Não há coração duro demais que não seja quebrantado nas mãos de Deus. Então não permita que o teu passado te conduza. Não permita que os teus erros te paralisem. Mas permita que Deus escreva uma nova história. Assim como Ele escreveu na vida de Raabe. Todas nós temos um lugar no plano de Deus. Ele não desiste de ninguém. Talvez nós desistamos dele. Mas Ele nunca desiste de ninguém. Após a invasão de Jericó, Raabe passa a habitar junto com os israelitas. Ela começa a fazer parte desse povo. Ela começa a viver a cultura daquele povo. Ela começa a ser parte desse povo.
Raabe não foi salva porque ela merecia, mas ela foi alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. E essa mesma dádiva está disponível para nós aqui hoje. Talvez Raabe nunca imaginou que um dia ela casaria, ela constituiria família, muito menos que ela seria ancestral do Salvador. Mas um dia ela ousou aproveitar uma oportunidade. E hoje ela nos deixa essa história, este legado tão poderoso. Eu creio que lá no céu, nós vamos encontrar muitas Raabes, como eu e você. Mulheres que tiveram uma história. Mas uma história, acima de tudo, reescrita por Deus. Nós temos cantado aqui na igreja um louvor que diz que Deus tem coisas novas para nós. E eu creio nisso. Mas para que o novo chegue, o velho precisa sair e dar espaço para o novo. O velho homem precisa morrer para que o novo homem nasça. A palavra de Deus diz que Ele não coloca vinho novo em odres velhos, nem remendo novo em panos velhos. Nós precisamos deixar a velha natureza. Nós precisamos deixar a velha Raabe para trás. Nós precisamos desapegar. É uma expressão tão usada hoje, desapego. Nós precisamos desapegar da velha natureza. Raabe trocou as suas vestes. Ela trocou a roupa de prostituta por roupas brancas. Ela recebeu um novo destino. Nós cantamos hoje aqui: eu quero ser usado como um farol que brilha. Eu quero ser usado. E às vezes a gente canta e não presta atenção no que a gente está falando. Para que Deus nos use, Ele vai nos fazer uma nova criatura. Então, se você cantou essa música, esse cântico hoje, se prepara. Porque antes de Ele usar, Ele vai nos moldar. O que você decide nessa noite? Você quer recomeçar uma nova história? Ou você quer continuar vivendo do passado, dos erros, das culpas, da vergonha, dos rótulos que as pessoas colocaram sobre você? Ou você decide, como Raabe, aproveitar a oportunidade que você tem hoje à noite e mudar a sua história? Feche os seus olhos um momento. Como eu compartilhei com vocês, o Senhor tem posto no meu coração que é um tempo de alinhamento, um tempo de ajustar a nossa vida. Porque o noivo está às portas. E a noiva precisa se preparar para este momento. Hoje é dia de entregarmos ao Senhor o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nas mãos daquele que é o único que pode mudar a nossa história, trocar as nossas vestes. E se você quiser fazer isso nessa noite, se você quiser escolher, eu te convido a se levantar e a vir aqui para o altar. O altar é lugar de entrega, é lugar de renúncia, é lugar de sacrifício. Mas é no altar também que nós alcançamos a nossa vitória. Eu não vou insistir, mas se você quiser entregar nas mãos daquele que pode mudar a sua história, restaurar a sua vida, você pode vir até este altar e fazer isso nesta noite.
Senhor, na tua presença eu apresento a vida dessas mulheres. Cada uma com a sua história, cada uma trazendo as suas marcas, cada uma, Senhor, olhando para dentro de si e talvez se enxergando como uma Raabe, uma mulher tão vivida, com tantas lutas, mas também que hoje pode se levantar como uma nova Raabe, uma mulher transformada, uma mulher que aproveitou a oportunidade para mudar a sua história. Senhor, olha para dentro de cada mulher aqui, aonde elas estão, Senhor, sentadas. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece no mais profundo do nosso coração. Senhor, esquadrinha neste momento cada uma dessas mulheres e põe a tua mão, Senhor. Deus, aonde há necessidade de cura, que a tua água possa passar e lavar nesta noite toda ferida, Senhor, toda enfermidade da alma, e possa trazer a tua cura, Senhor. Deus, que ao sairmos deste lugar, possamos sair mulheres renovadas, mulheres ajustadas pelo Senhor, preparadas para viver todos os dias que o Senhor tem para as nossas vidas ainda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mulheres sábias, mulheres corajosas, mulheres, Senhor, que fazem as estratégias certas, para que possamos, assim como Raabe, mudar a nossa história e a história daqueles que passam pela nossa vida. Pai, eu entrego mais uma vez cada uma dessas mulheres e eu peço, Senhor, cuida de nós. Levanta hoje à noite aqui mulheres renovadas, plenamente restauradas pelo Senhor. Que o passado fique para trás e que possamos olhar para frente, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém e amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor?